Nós vamos conversar agora com Fabrício Pereira, que é superintendente de gestão urbana da SEDUR lá de Lauro de Freitas, a Secretaria de Desenvolvimento Urbano, ainda sobre a questão do condomínio Beira Rio, lá em Lauro de Freitas. Olá, Fabrício, boa noite. Boa noite, Daniela, e boa noite, Denis, boa noite, Abraão, boa noite aos ouvintes da Rádio Metrópole. Fabrício, a gente conversou agora há pouco com o Diego Suede Araújo, que é advogado, representante do condomínio Beira Rio, e aí, entre outras questões levantadas por ele, está de desconhecer de fato qual o propósito dessa medida, dessa que a gente fala aqui que é a derrubada, né? O pedido de derrubada, o pedido não, decisão de derrubada dos muros do condomínio Beira Rio, que já existe há 47 anos. Então, gostaria que você começasse explicando o propósito dessa decisão. Inicialmente, Daniela, é bom esclarecer que não há de se falar em condomínio. O que a gente tem naquela localidade é um loteamento. Não há condomínio aprovado no âmbito da Prefeitura de Lauro de Freitas. O que há, em verdade, é um loteamento. Em sendo um loteamento, nós temos ruas públicas. O arruamento dentro daquela localidade não se trata de ruas privadas de um condomínio. São, na verdade, ruas públicas. Hoje, nós temos uma legislação federal que data de 1979, que é a Lei 6766, que sofreu uma alteração pela Lei 13.465 de 2017, que permitiu que os loteamentos fizessem o acesso controlado às suas ruas, certo? O que é que isso quer dizer? Que, em que pese não serem condomínio, eles podem ter, sim, uma portaria, certo? Mas, para isso, eles precisam seguir um regramento. No âmbito do município de Lauro de Freitas, como regulamentação do, da lei federal, foi expedido o decreto municipal número 4218 de 2017, que regulamenta justamente estas portarias que permitiriam o acesso controlado aos loteamentos. E em nenhum momento esta localidade, este loteamento, ele buscou a regularização e o enquadramento nessa legislação, seja ela na legislação municipal, seja na legislação federal. Então, em resumo, o que tem no âmbito da prefeitura é o estrito cumprimento ao que diz a legislação municipal e a legislação federal. Agora, secretário, superintendente, o condomínio já existe há quase 50 anos, certo? E eles alegam que tem uma documentação, foi exigida essa documentação, eles separaram tudo, entregaram, conforme foi falado pelo advogado representante, e já tem 90 dias que eles aguardam um retorno, de acordo com ele, a respeito, né, dessa documentação. Se de fato a gestão viu, atestou, vocês já viram essa documentação, já entraram em contato, tentaram alguma forma de contato para responder? Já, na verdade, todas as demandas envolvendo essa localidade, esse loteamento, eles seguem um processo administrativo. Todas elas estão no âmbito do processo administrativo, certo? E em nenhum momento foi furtado dos representantes da localidade se manifestarem, juntarem documentos. Pelo contrário, desde o início, a gente sempre franqueou a todas as partes, como é o padrão da SEDUR e da Prefeitura de Lauro de Freitas, franqueou a sua defesa e o contraditório no processo. Então, o que a gente tem são alegações, até o momento, sem comprovação de que ali se trata de um condomínio. Volto a afirmar que, no âmbito da Prefeitura de Lauro de Freitas, mais especificamente na SEDUR, não há comprovação de que ali se trata de um condomínio. Pelo contrário, todas as decisões da SEDUR, ao longo dos anos, e a gente não está falando do ano de 2021 apenas, ao longo dos anos, ao longo das décadas, ela sempre informa que não se trata de um condomínio, é um loteamento. Além disso, nós temos também a questão, primeiro, a questão foi judicializada, certo? Por algumas partes,
certo? A gente tem 2, 3 processos em curso versando sobre essa questão. Em nenhum deles há qualquer vedação ao município de Lauro de Freitas de exercer o seu poder de polícia e fazer cumprir a lei com relação às barreiras colocadas pelo, pelo, pelas pessoas que estão naquela localidade e que impedem o acesso à rua. Certo? Não temos, você falou aí, Daniele, de muros. Na verdade, não há muro. Há um portão de aço que impede o acesso a uma rua e que esse portão ele não é admissível nem no âmbito da nova legislação, certo? Não é possível. O loteamento de acesso controlado, como eu citei, ele permite a portaria apenas para a identificação. Essa portaria nos loteamentos ela não pode vedar o acesso de qualquer pessoa ao loteamento. Ela pode solicitar a documentação, certo? É o que diz a legislação. No caso concreto, nós temos uma portaria que não segue a legislação, que não veio a SEDU ou a prefeitura se regularizar, e também temos um portão de aço que veda completamente o acesso a uma rua pública. Não há nenhuma pessoa lá para poder fazer esse acesso controlado. Então, com relação a esse portão que veda o acesso especificamente à rua Mário Fontes, ele está completamente fora da legalidade. Com relação à portaria, esta, se seguir os regramentos contidos no decreto municipal e na lei federal, ela pode ser regularizada. Pode. E seguir o que diz o decreto municipal e a lei federal. Fabrício, James falando agora, o advogado do condomínio, que nós entrevistamos mais cedo, alegou que esta rua, Mário Pontes, se não me engano, Mário Fontes, que esta rua não conduziria a nenhum lugar. Seria uma rua que só dá acesso, de fato, ao condomínio ou ao loteamento, como você se refere. E que os moradores temem que a derrubada do portão traga insegurança, já que seriam casas baixas, etc, etc. Esses fatores foram ou devem ser considerados na condução desse problema? Na verdade, James, eles teriam que regularizar a portaria, certo? Essa questão de segurança, claro que a gente pensa, a gente age com bastante cautela, é uma exigência no âmbito da SEDU e da própria prefeita, Moema Gramacho, que a gente age com bastante cautela, certo? Porque a gente sabe que envolve muitas famílias, só que a gente também não pode deixar de cumprir o que diz a legislação. Ali é uma rua pública e não pode ser vedado o acesso da forma atual que está sendo feita pelo pessoal que lá está instalado. Inclusive, é uma atuação e um padrão que está sendo seguido não apenas com relação ao Beira-Rio. Existem outros casos de loteamento no município que estamos adotando a mesma medida. E só para complementar a questão que eu falei com relação ao processo judicial, e frisar isso, não há nenhum processo judicial em que pese a existência de 3 processos, mas não há em nenhum deles qualquer vedação à atuação do município com relação à sua obrigação de exercício do dever de polícia, do poder de polícia, certo? Não há qualquer vedação com relação a isso, como já foi ventilado em alguns canais de comunicação. A prefeitura e a SEDU, pauta a sua atuação na legalidade. Por isso, temos processos administrativos para todas as demandas abertas aqui. Agora, com relação ao que é solicitado pelo representante das pessoas da localidade, do loteamento, eu não posso certificar, a SEDU não pode certificar algo que a gente não tem nos nossos documentos. Fabrício, a polêmica começou, inclusive, a partir de um pedido de um empresário da construtora Destacol, que está construindo um condomínio também nessa rua, na rua Mário Fontes, que é em frente ao Parque Shopping, né, o Boulevard Parque Residência.
Tem algum tipo de relação política, algum tipo de relação de forma geral entre a prefeitura e a construtora? Nenhuma, Daniele. Assim, como eu falei, todos os procedimentos adotados nesse e em qualquer procedimento, seja pela SEDUR, seja pela prefeitura, eles estão embasados e consolidados em um processo administrativo. Inclusive, estes processos, com relação a este loteamento, eles são de conhecimento exclusivo da Procuradoria do município, que tem acompanhado essas demandas. Além dos processos judiciais, a gente tem também procedimentos que foram movidos no âmbito do Ministério Público com relação ao condomínio Beira... Desculpa, ao condomínio não, a localidade que se denomina condomínio Beira Rio. Também há procedimentos no Ministério Público e não há qualquer questionamento ou qualquer o levantamento de qualquer questionamento quanto à atuação da SEDUR e da Prefeitura de Lauro de Freitas. Superintendente, agora essa ilegalidade, como o senhor falou, foi observada após o começo da construção desse outro condomínio, dessa outra construção? Não entendi a pergunta, Daniela. Você pode repetir? A ilegalidade que foi observada, né? Porque o condomínio já existe há quase 50 anos. Essa ilegalidade que o senhor falou que existe começou a ser observada depois dessa outra construtora estar operando no local? Observe, nós temos duas questões. Primeiro, que a gente atua aqui com base em denúncias. As denúncias específicas que a gente está, no qual foram proferidas as decisões que determinaram a retirada dos obstáculos, elas são datadas deste ano. Certo? Só que a gente tem, inclusive, um procedimento no Ministério Público que data de 2013, que envolve o suposto condomínio Beira Rio, e que existe parecer, inclusive, do órgão interno do Ministério Público, que entende que não se trata, que a localidade não se trata de condomínio. Então, não é, como eu te falei, não é uma questão nova. Certo? No âmbito deste procedimento do Ministério Público, foi através deste procedimento que a gente fez houve a recomendação para a retirada dos obstáculos dos outros condomínios. Não foi incluído nesta recomendação do Ministério Público o Beira Rio, porque a demanda está judicializada. Então, o Beira Rio foi excluído da recomendação do Ministério Público porque o processo encontra-se judicializado. Mas as investigações e a origem desse problema não data de agora. Um procedimento que vem, pelo menos no âmbito do Ministério Público, desde 2013. E, como eu disse no início, existem diversas manifestações da SEDUR informando que a localidade não é um condomínio, é um loteamento. Certo? Fabrício, o advogado Diego Soed Araújo participa aqui com a gente. Ele perguntou se uma lei de 1979 se aplica a um condomínio criado em 1974. Tem que perguntar a ele, Daniele, qual seria a lei que deveria se aplicar, né? Se ele entende que não é a lei de 79, ele tem que buscar qual é a lei e buscar no âmbito do judiciário o que ele entende que deve ser aplicado. Como eu falei, a demanda já está judicializada e não tem qualquer decisão que contemple o pedido do suposto condomínio. Então, assim, eu acho que essa pergunta é descabida neste momento e ela deve ser elucidada no âmbito do judiciário. Como o condomínio já elucidou, já provocou o judiciário, já entrou com processo. Inclusive, a gente tem aqui, Daniele, a informação de que o condomínio, o suposto condomínio, entrou com um mandado de segurança no plantão judiciário na sexta-noite. E esse processo não foi à frente. O juiz mandou distribuir no juiz originário porque não é processo de competência do plantão. Então, assim, parece, eu não quero crer que seja, mas parece que está sendo criada uma cortina de fumaça, não sei com qual intenção, mas, assim, reafirmo que o trabalho da SEDUR, o trabalho da Prefeitura de Lauro de Freitas e o trabalho da gestão da prefeita Moema Gramacho
ele é fundado no devido processo legal, no contraditório e nos documentos que são juntados aqui no âmbito da prefeitura e que são levados à análise do corpo técnico da secretaria. Daí, conversamos com o superintendente de gestão urbana da SEDUR, de Lauro de Freitas, Fabrício Pereira. Obrigada. Uma boa noite. Obrigada, Daniela. Boa noite, James. Boa noite, Abraão. Estamos à disposição para esclarecer qualquer questionamento.